E se você não sabe o que é desenvolvimento front-end, fica aqui que eu vou te explicar. E eu vou te dar uma visão geral de alguns conceitos de tecnologia que vão te ajudar a criar uma base para você futuramente aprofundar os seus conhecimentos de programação. Meu nome é Alissa, eu sou desenvolvedora de software e em poucos minutos eu vou simplificar o que é o desenvolvimento front-end para você. Vamos lá? Para começar, imagina um site que você usa todos os dias. E por mais que não pareça, existem muitos esforços envolvidos para criar um site como esse. Mesmo que ele pareça super simples, como a página do Google, por exemplo. E o que a gente costuma chamar de front-end de um site é a interface, que são os textos, os botões, as imagens, tudo que você vê na sua tela. E isso pode ser de qualquer site ou serviço. Então, front-end nada mais é do que a criação dessa interface com interações. E você vai perceber que na maioria das vezes a gente usa o termo front-end para descrever a interface de um site, mas a gente também pode utilizar esse mesmo termo para descrever a interface de uma aplicação desktop ou mobile. Que tal uma analogia para ficar ainda mais simples? Agora, imagina que você precisa sacar dinheiro. Normalmente você não vai num caixa eletrônico e sai sacando milhões ou bilhões de reais assim sem pensar. Vai? Seria ótimo, mas você ia acabar pegando dinheiro de outras pessoas e ainda por cima quebraria o sistema bancário por inteiro. E para evitar que esse tipo de bagunça aconteça, a gente tem os caixas eletrônicos. O caixa eletrônico funciona basicamente como uma interface entre você e o dinheiro. E é isso que garante que você vai sacar apenas a quantidade correta e da conta certa, e não de outra pessoa. Então imagina que a tela do caixa eletrônico é uma espécie de interface que permite que você interaja com os dados de uma forma segura e user-friendly. User-friendly é outro termo que a gente usa para descrever algo que é amigável para o usuário. Isso quer dizer que ele não precisa de um manual para explicar como o site funciona. É simplesmente intuitivo e fácil de entender. E agora voltando para o site, seja para construir o back-end ou front-end, a gente vai precisar de uma stack. E stack é a composição de tecnologias que a gente usa para cada projeto, seja um site, uma aplicação web, um aplicativo. Então bora para outra analogia. Para construir uma casa, você precisa de cimento, pedra, água, areia e por aí vai. Já para construir o front-end, a gente precisa de uma stack que normalmente é composta por 3 tecnologias. Primeiro, o HTML, que cria a estrutura e os elementos da interface, que é basicamente o baldrame, as colunas, as paredes, o telhado da casa. Mas se a casa fosse só isso, ninguém ia querer passar muito tempo nela, né? A mesma coisa para um site. O que nos leva à segunda tecnologia. O CSS, que é responsável por definir uma série de regras para o site, como estilo, fonte, cor, espaçamento e assim por diante. É a mesma coisa que escolher como decorar essa casa. E o terceiro é o JavaScript, que é o responsável por lidar com eventos que acontecem na tela e também ele envia e recebe dados do back-end. E o JavaScript também pode criar alguns elementos na tela usando bibliotecas. O JavaScript, no exemplo da casa, é o que faz tudo funcionar, como a energia elétrica, a água encanada, o gás, a internet e assim por diante. Daí você pode estar pensando, será que o front-end é para mim? E eu te digo o seguinte, qualquer pessoa que esteja disposta e determinada a aprender a programar pode se tornar um desenvolvedor front-end, sim. O objetivo principal de um desenvolvedor front-end é criar uma experiência excepcional para o usuário. Então, se você é uma pessoa criativa, imaginativa, visual, curiosa, empática, você tem tudo para se dar bem na área. E você pode começar estudando HTML, CSS e JavaScript. Depois disso, você pode partir para os frameworks e bibliotecas. Basicamente, o seu trabalho vai envolver uma orientação de como as coisas são vistas, a acessibilidade, usabilidade, o funcionamento da internet, browser, SEO, que é Search Engine Optimization, são alguns dos tópicos que você vai também precisar estudar. E é assim que funciona o desenvolvimento front-end. Agora você já sabe quais exemplos usar para explicar o que é front-end para as pessoas, né? Agora me deixa saber o que você achou dessa explicação e quais são os outros tópicos que você gostaria de ver explicados de um jeito simples como esse. E um abração para vocês, damas e cavalheiros!